Se você assistir esse vídeo, você já escolheu a pílula vermelha da Matrix das academias no Brasil. It's going to be very challenging. Whenever you decide that you want to grow, whenever you decide that you want to go to another level, all hell will break loose. Muito prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal. E com esse vídeo eu imagino já que eu vou falar bastante, eu já vou direto pro assunto, tá bom? Mas antes de qualquer coisa eu quero deixar claro que isso aqui é simplesmente a minha opinião, como pessoa que frequenta academia, já frequentou durante vários anos, que gosta bastante de esporte de força, que gosta bastante de treino de força e que estuda muito isso. Acompanho diversos coaches, acompanho diversos atletas de esporte de força também. E, obviamente, estudo relacionado na área. Quando você está falando de treinamento no Brasil, se refere às academias, tá bom? Não no alto nível esportivo, simplesmente ali na pessoa que resolve ficar mais forte, resolve ter mais músculo, resolve emagrecer, perder peso. No Brasil, a gente tem essa especificidade de uma lei que obriga que toda academia tenha um profissional da educação física. Essa lei cria na população um sentimento de que ela depende daquele profissional e que ela sempre depende de uma pessoa para ensiná-la o que ela deve fazer. Isso eu acho que é extremamente interessante, porque você coloca nas mãos de uma pessoa que tem conhecimento da área, que estudou aquilo, para te ensinar o que você deve fazer e como você deve cuidar da melhora de performance, em algum sentido qualquer que seja, do seu corpo. Eu admiro muitos políticos que tomaram essa decisão porque eles não deixaram se render pelo simples capital. Afinal de contas, lucraria muito mais você ter várias academias sem nenhum profissional. Afinal de contas, você estaria pagando menos, estaria gastando menos dinheiro com isso, embora acabasse gerando o próprio mercado, né, geraria investimentos em outras áreas, como por exemplo em equipamento, como por exemplo em aulas conjuntas, esse tipo de coisa. Mas aí simplesmente você coloca os profissionais e aí quem quiser pode contratar um personal por fora que vai auxiliar naquele treino na academia. Mas aí acaba vindo várias coisas que infelizmente são muito pouco faladas aqui no Brasil, principalmente a público, com tanta abertura. A gente vê isso muito mais sendo discutido no campo acadêmico, discutido em fóruns, na internet, por pessoas que gostam também desse tipo de esporte de força, treino de força, de coisas um pouco mais específicas, tá bom? Que é a falta de conhecimento, a falta de preparo de várias pessoas na área. Isso é extremamente perigoso, extremamente tóxico, principalmente nessa área em específico. Por que eu acredito isso? Porque geralmente as pessoas vão à academia, elas não têm nenhum conhecimento de treinamento e nutrição, e elas acham que aquele profissional vai resolver tudo para elas, e elas acabam deixando todas essas esperanças, vamos dizer assim, nas mãos daquele profissional que você nem sempre sabe se tem uma educação o suficiente, que tem um interesse suficiente que vai conseguir te ajudar a alcançar os seus objetivos. O que a gente cansa de ver são pessoas que vão às academias e não tem nenhum resultado. Eu fui uma pessoa dessas e é por isso que eu criei esse canal no YouTube, é por isso que eu tô aqui falando com você. É porque eu fui durante muito tempo nas academias, não tive nenhum resultado, mas felizmente eu acabei encontrando algumas pessoas que tiravam todas as minhas dúvidas, que fizeram um treino muito bem feito para mim, que acabaram despertando esse interesse nesse tipo de treinamento de hipertrofia, treinamento de força. A maior parte das pessoas que vão à academia colocam 100% da confiança do seu corpo nas mãos daquela pessoa que você não sabe se ela teve uma formação adequada. Existe curso de educação física para tudo quanto é lado, a gente sabe disso. Tem vários cursos que são basicamente pay to win, você paga e ganha seu diploma e a pessoa não aprende nada. E ainda assim, na maior parte das vezes, mesmo não sendo obrigado, acaba que é um costume de você ir colocar nas mãos daquela pessoa o seu treino. Isso sem falar das pessoas que acabam confiando no profissional para ele cuidar do corpo, nas questões da nutrição. A gente sabe que aqui no Brasil o profissional de educação física legalmente não pode dar conselho, vamos dizer assim, remunerado, não pode te ensinar falando de nutrição, não pode vender esse tipo de informação. Então se você quiser saber nutrição, você tem que ir no nutricionista. Por isso que eu até falo um pouco menos de nutrição aqui no canal, embora não tenha nenhum tipo de transação comercial aqui no canal, está muito claro em todos os vídeos, está claro na descrição, está claro no sobre o canal, eu não estou aqui para vender nada, tá bom? Como que isso se aplica propriamente dito? Como que a pessoa pode não te ajudar a chegar naqueles resultados? Isso é uma prática que, se você não tiver um pouquinho de conhecimento a mais, um pouquinho de interesse a mais, você não vai perceber as coisas que estão acontecendo. Você não vai perceber que o seu profissional gasta, sei lá, a maior porcentagem do seu treino passando isolamento, passando exercício em máquina. Isso não é ideal para você alcançar os seus objetivos, seja de hipertrofia, seja de força. Você não vai perceber que o seu profissional ele gasta mais tempo falando para você que você tem que fazer repetições devagar, porque você tem que aumentar o peso com o passar do tempo. Isso não vai otimizar os seus ganhos de hipertrofia, isso não vai otimizar os seus ganhos de força. Isso vai acontecer meio que uma medida paliativa, ele vai te passar meia dúzia de exercícios, você vai fazer ali no começo, sempre você vai ter um pouquinho de ganho, afinal de contas é melhor fazer pouco ou fazer ruim do que não fazer nada, nesse sentido, e depois você vai estabilizar e você não vai ter mais ganho nenhum. E aí vem as dezenas de estratégias de toda essa indústria, vamos dizer assim, da beleza, do fitness, do treino, sei lá o que quer que você queira falar, para poder te iludir. Eles vão falar que você não tá dando certo porque você não tá se esforçando o suficiente para fazer aquele treino que tá mal feito, você não tá gastando dinheiro comprando suplemento, que não tem jeito, é impossível você alcançar determinado físico de maneira natural, e todos esse tipo de coisa, né? Junto a isso, a toda essa indústria da beleza, que tem esses modelos inalcançáveis, que tem atores que usam de práticas
né, de esteroides anabolizantes, uso de procedimentos cirúrgicos, esse tipo de coisa, e acaba vendendo essa imagem da pessoa perfeita. Pra quem não tem esse conhecimento, não tem essa malícia, essa maldade de perceber que aquela pessoa que tá ali, ela não alcançou ali simplesmente ir na academia, sei lá, 2 vezes por semana. É muito mais profundo que isso. Mesmo porque não é só ir à academia. Isso é um problema muito grande que eu pessoalmente vejo. As pessoas acham que só de ir lá e fazer qualquer coisa, ela já tá um passo mais próximo de alcançar o seu objetivo final. Seja ele ser mais bonito, ter mais músculo, ser mais magro, seja lá o que for. Só ir lá e fazer alguma coisa não vai te deixar mais perto. Se bobear, isso pode te deixar mais longe. Você precisa de ter um plano, assim como tudo na vida. Eu sei que é chato, você já tem que fazer plano de trabalho, plano de dinheiro, plano de família. Você tem que fazer um plano na academia, assim, querendo ou não. Se você só for e fazer o mínimo ou fazer o medíocre, você não vai ter os resultados que você quer. E por isso, muitas vezes a gente confia que aquele profissional vai nos ajudar, mas infelizmente não é o que acontece. O profissional tem que saber que ele tem que passar movimentos compostos. E muitas vezes esse profissional sabe disso, mas ele não faz porque seja a ordem que vem de cima das academias que falam pra você não passar esse tipo de exercício porque ocupa muito espaço, porque é muito perigoso, porque é muito difícil. Esse tipo de coisa é desculpa. Se você tiver tempo, se você quiser, você consegue ensinar a pessoa a fazer o exercício da maneira correta. Se você ensinar a pessoa a fazer o exercício da maneira correta, eu vou além. Você nem precisa de ficar olhando pra ela o tempo todo, porque ela mesma vai aprender. Depois que ela passar do estágio iniciante, ela vai saber se corrigir caso ela tenha feito errado. E se bobear, você pode botar o celular lá, da mesma forma que eu tô fazendo aqui, e gravar, e depois você chega pra pessoa e pergunta, eu fiz certo? Esse negócio de que, não dá pra dar atenção porque a academia tá cheia, isso é balela, isso é desculpa. A academia só fica cheia 2 vezes no dia. O resto do dia, você tem um tanto de gente treinando ali, que tá seguindo esses treinos mal feitos, esses treinos mal pensados. Vocês podem não saber disso, mas muitas vezes, 5 minutos antes de você chegar na academia, a pessoa está fazendo lá os exercícios que você vai fazer e você acha que aquilo vem de um planejamento, que aquilo vem de livro, mas aquilo na verdade, vou ter que revelar informações confidenciais, vamos dizer assim, mas várias academias, eles fazem uma lista de exercícios que os profissionais podem passar para os clientes e antes de você chegar na academia, ele está selecionando alguma coisa que você nunca fez daquela lista ali para você ficar interessado, para você ficar iludido, mas o cara nunca te ensinou que a maior parte do seu treino tem que ser de exercício composto. Embora isso tenha controvérsias, vamos dizer assim, mais no nível mais avançado, quando você está falando de iniciantes, principalmente, 100% dos coaches do mundo inteiro vão confirmar que você tem que fazer exercícios compostos. Preferencialmente exercício de barra livre, porque você tem o componente da estabilidade, que é uma coisa que todas as máquinas, 100% das máquinas, tirando os cabos, que aí eu não considero máquina, né, ou os elásticos, vamos dizer assim, eles tiram esse elemento que é um dos elementos mais importantes do movimento do corpo. Qualquer coisa que você faz no seu dia a dia, você precisa de estabilidade. Em segundo lugar, os movimentos compostos vão utilizar mais grupos musculares por uma amplitude maior, ou seja, ele vai mover mais no espaço, com mais carga e com mais resistência. Por isso que eles são extremamente importantes para iniciantes. Além do que os exercícios compostos, na maior parte das vezes, quando feitos de pé, vão ser eles que vão dar aquele visual ou aquela performance de uma pessoa, entre aspas, comum, que não pratica nenhum tipo de esporte de alto nível, de ser mais atlética, de você sentir que você consegue fazer mais coisas, você se sentir mais forte de maneira funcional. Esse termo que é tão utilizado hoje em dia, mas é utilizado de maneira porca. Funcional é aquilo que vai te ajudar a praticar algum esporte ou praticar alguma atividade de trabalho que você faz o dia inteiro, que tem alguma função, tá bom? Lembrando que força é específico de ângulo e de alavanca, ou seja, você treina naquilo que você quer ficar mais forte, você fica mais forte naquilo, tá bom? Especificamente. Às vezes você exerce uma função de um trabalho manual e você quer ficar mais forte para você performar melhor, sei lá, um pedreiro. Então você tem que treinar movimentos que são parecidos àquele que você faz no trabalho, logicamente levando em conta outros princípios aí das repetições, o princípio da sobrecarga e tudo mais. Eu não confiaria em qualquer um, sinceramente, essa é a minha opinião. Eu não confiaria e eu não confio em qualquer um porque eu vejo pessoas trabalhando e você vê a pessoa fazendo, às vezes está até fora da hora de trabalho, ela está fazendo personal e você vê que a pessoa está no celular, que a pessoa está fazendo, o cliente está fazendo o exercício errado e o cara está deixando porque não conhece o exercício certo. O que eu vejo esse é o caso específico, um exemplo, é uma coisa que eu vejo acontecer com um determinado padrão. Você vê as pessoas passando para mulheres, não para homens, o agachamento, mas eles passam um agachamento paralelo. Por quê? Eu sei que tem uma lógica por trás disso. Quando você está na parte paralela, como você pode olhar aqui, em que a ponta do seu joelho está na mesma altura da crista do seu quadril, quando você está nessa região, você tem ativação máxima de determinados grupos musculares. Porém, o que acontece na hora que você chega nessa posição, para e volta, toda essa tensão vai para o seu conectivo, que no caso é o joelho. Então, a pessoa passa esse tipo de exercício feito da maneira incorreta, tá bom? O ideal seria você passar ligeiramente abaixo do paralelo, você não colocaria a tensão no joelho, e você manteria, no caso, essa tensão nos músculos para poder explodir para cima. Isso é só a título de curiosidade, mas o que eu queria chegar é o seguinte: você vê várias pessoas, profissionais, personagens,
passando esse tipo de agachamento só até o paralelo para mulheres na academia. E quando eu vejo um profissional fazendo isso, eu sei que eu não posso confiar naquele cara, porque ele nunca leu um livro que fala sobre a ciência de exercício. Porque ele não sabe que se a pessoa parar naquele lugar, toda a atenção vai pro joelho, ela vai ter problema de joelho. Se ela não tem, ela vai desenvolver. Se ela tem, ela vai sentir na hora. É igual um outro exemplo, você colocar todo mundo para fazer cadeira extensora. Cara, eu acho um absurdo fazer cadeira extensora. A maior parte da população sofre de lordose. O que causa lordose? Uma das coisas: enfraquecimento do abdômen, isso eu já falei naquele outro vídeo, enfraquecimento dos isquiotibiais e a sobreposição, vamos dizer assim, o sobredesenvolvimento, vamos dizer assim, do quadríceps em relação ao isquiotibial. Então você pega um cara que tem pelodose e coloca ele para fazer cadeira extensora, a lordose dele vai piorar e ele ainda pode desenvolver uma dor de joelho se já não tiver. Você tem que fazer cadeira flexora. E nem isso, tira a cadeira flexora para lá, coloca esse cara para fazer stiff, para fazer good morning, para fazer terra, tá bom? Mas isso são só exemplos. Se eu vejo na academia um outro exemplo, um profissional desse colocando uma pessoa que é obesa, que tem problema de alinhamento de coluna para fazer rosca sentado, eu sei que é uma pessoa que não dá para confiar. Primeiro porque se a pessoa é obesa, ela tem que fazer exercício em pé, ela tem que fazer exercício mais atlético possível, para que ela consiga, junto da nutrição correta, ter o corpo atlético, que muito provavelmente 99% das vezes é o objetivo da pessoa. Às vezes ela nem quer emagrecer, mas só dela mudar a composição do corpo, ou seja, ela ganhar mais músculo com relação à gordura, ela já vai ser visualmente mais atrativa. Se eu vejo a pessoa passando exercício sentado, ainda mais exercício de bíceps, cara, você já sabe que esse profissional não pode ser confiável, porque não tem nenhum quadro de postura, nenhum quadro de fraqueza muscular que a pessoa precisa de estar malhando bíceps, cara. Sério, eu sei que tem uma obsessão na academia com fazer supino, fazer rosca, mas olha o tamanho do grupo muscular que é o bíceps. O bíceps é minúsculo, eu diria que ele é 1/5 bobeado do braço, sabe? Porque a maior parte é tríceps, a maior parte é braquialis e depois vem o bíceps. No último caso, uma pessoa que está com uma questão completamente diferente, ela tinha que estar fazendo o quê? Exercício educativo para poder alinhar a postura, junto de um alongamento específico. Se a pessoa for extremamente iniciante, eu acho que às vezes nem é tão interessante você já ir de cara para os exercícios compostos com barra. Seria mais legal você fazer até uma coisa de calistenia para a pessoa aprender o movimento do corpo. Então, às vezes, para a pessoa aprender a flexão de quadril, que é uma coisa, é um pouco difícil de ensinar para a pessoa iniciante que não tem muito esse conhecimento. É normal que a pessoa iniciante, uma das características das pessoas iniciantes é não ter uma completa compreensão do movimento do corpo. O que eu quero dizer com isso?